E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Geografia. Lembrando que este conteúdo, de certa forma, está na Base Nacional Curricular e no MEC, mas é um conteúdo da União Europeia, ok? Que mais? Eu não sou professor de Geografia, ok? Então, o máximo que eu vou ensinar de Geografia é alguns países, a capital de alguns países e alguns blocos econômicos só, ok? Eu não sou professor de geografia, eu não sei geografia, tá? O que eu sei é só o que eu estudo mesmo, né? Por causa da antropologia, as culturas, eu acabo estudando. Mas, enfim, só as capitais, as bandeiras e alguns blocos econômicos, ok? Vamos lá. Bom, na aula passada, nós vimos os países de origem germânica, né? Que isso são os alemães, os austríacos, os ingleses e assim por diante. Na aula retrasada vimos os países de origem greco-romana, né, França, Itália, Portugal e assim. E agora vamos ver um pouquinho dos países de origem celta, que são druidas, e os países de origem urálica também, tá? Então, como são grupos pequenos, eu coloquei os dois grupos juntos, tanto o celta quanto o urálico, tá? E aqui nós vamos ver, mais uma vez, a União Europeia e vamos ver os países e suas capitais, tá legal? Assim nós podemos fazer a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Como eu estou fazendo a nossa aula, ela é uma educação integral, multidisciplinar, significa que, ao mesmo tempo que eu estou dando conteúdo para vocês, que é algo tradicional, repetitivo, ao mesmo tempo eu estou trazendo algo mais crítico, algo também mais inovador, vamos falar assim, tá? Então eu estou usando várias pedagogias, tanto a técnica, a conservadora, a libertária, liberal e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá para começarmos nossa aula de hoje, legal? Bora lá? Bom, como eu mostrei para vocês, eu pesquiso as duas regiões, né, tanto a Europa quanto a América do Sul especificamente. Então são as duas regiões que eu acabo conhecendo mais, a cultura local, a situação, né, dos países e assim por diante. No caso aqui nós já vimos Portugal, Espanha, certo? Andorra, França, Mônaco, vimos também Itália, Vaticano, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Inglaterra, tá? Especificamente no Reino Unido, vimos Dinamarca, Noruega, Suécia. Que mais que vimos? Também vimos Grécia, certo? Romênia, Moldávia e acredito que é só. Ok. Porque as Ilhas Faroês fazem parte da Dinamarca, certo? E no caso é um estado, né? Um distrito, certo? Bom, ok. Então hoje nós vamos ver os grupos celtas. Quais são os grupos celtas? Eles estão basicamente aqui na ilha da Grã-Bretanha. Então, Irlanda, Irlanda do Norte, temos Escócia, País de Gales que está aqui, e o grupo urálico, inclusive eu tenho descendente de urálico na família, ou seja, urálico é o quê? Hungria, eu tenho na família descendentes de húngaro. Temos aqui a Finlândia, que não está aparecendo no mapa, mas fica aqui em cima. Ok? Temos a Estônia. E nós vamos ver outros grupos, tá? Também, que não são da família urálica nem celta, mas estão aqui, no caso, Albânia, Armênia, que não está aparecendo aqui também, que fica na Europa, e a Malta, que fica aqui, tá legal? Assim nós podemos fazer uma análise mais interessante, certo? Vamos começar então? Bom, começando com a Irlanda, esta bandeira aqui, ó, capital é Dublin, certo? Irlanda também é chamada de República Unitária Parlamentarista da Irlanda, ok? Ok, então isso aqui é para vocês memorizarem, praticarem, certo? Aqui estamos trabalhando uma pedagogia mais tradicional, mais conservadora, tá legal? Liberal tradicional, né? E agora vamos falar um pouco da Irlanda e eu vou falar para vocês um pouco do homeschooling. Agora eu vou trabalhar a educação mais integral, ou seja, interdisciplinar. Vou mostrar para vocês a relação do homeschooling que tem lá, como funciona, tá? Assim como eu fiz nas aulas passadas. Eis aqui a capital. Então, Dublin é a capital da Irlanda, como vocês estão vendo aqui. A Irlanda é um dos melhores países para se praticar o ensino domiciliar, o homeschooling, pois a Irlanda é totalmente livre, você pode chegar lá e praticá-lo normalmente, sem requisito nenhum, tá? Não precisa seguir a base do país escolar, você pode ensinar matérias que não tem no país, por exemplo, pode ensinar coisas de fora, não é exigido nada basicamente dos pais, tá? A Irlanda, esse país que vocês estão vendo na imagem, é um país que fala duas línguas, né? No caso, o inglês, porque
teve a influência dos ingleses, claro, mas também a sua língua principal, que é a irlandesa, que é uma língua celta, de difícil compreensão, ok? Que mais podemos falar da Irlanda? É um dos melhores países para se viver e gostam de brasileiros, tá? A única recomendação minha é que vocês têm que ter um pouco de dinheiro ou viver de aluguel lá, porque o custo de comprar uma casa é extremamente alto mesmo, tá? É mais fácil vocês alugarem do que comprar uma casa. É como se uma casa lá fosse quase R$ 1 milhão para nós aqui. É muito caro. Então é recomendável vocês alugarem uma casa se forem morar lá, ok? E viver de aluguel, tá? Mas é bem livre, bem tranquilo, tá? É uma república parlamentar, então nós temos aí um ministro, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês. E vamos para o próximo país. Bom, chegando agora à Hungria, né? Também chamada de República Parlamentar da Hungria. Sua capital é Budapeste. Não confunda com a Romênia, que é Bucareste, tá? A capital da Romênia é Bucareste, capital da Hungria é Budapeste, ok? Vamos lá ver a Hungria, tá? Eu tenho descendente de húngaro também, tá? Vamos conhecer um pouquinho a Hungria. A Hungria, pessoal, esse país que vocês estão vendo, é um país extremamente conservador, mesmo, muito conservador. Significa que ele é bem tradicional, né? Se ele falar que ele defende uma ideia, ele defende, e acabou. Não tem acordo, não tem discussão, não existe. A Hungria é um país que é capitalista e proibiu toda e qualquer forma de comunismo. Então, qualquer coisa relacionada a Karl Marx, socialismo, comunismo, esquece que na Hungria não existe. Isso não existe. Se você chegar na Hungria com uma camisa de Che Guevara, você é preso automaticamente. Automaticamente. É prisão. Não tem acordo, não tem, vou pagar uma multa. Não, é prisão. Não tem. A Hungria é um país que prende sem dó, tá? Quem for comunista, sem dó. A Hungria tem o homeschooling lá, tá? Faz parte da União Europeia. E a Hungria é um país que o homeschooling é dado em casos especiais. Por exemplo, assim, em extrema necessidade, doenças. Então, por exemplo, se tiver alguma criança doente, eles praticam homeschooling. Se morar em um lugar muito distante, inviável, também pratica. Então, são essas situações. Na Hungria é igual à Grécia, tá? É em situações extremas. Ou vocês podem fazer à distância, aí não tem problema nenhum, que é o EAD, ok? Bom, vamos para o país agora. Uma coisa que faltou, pessoal, falar, né, da Hungria, é que no caso eles têm é muito forte a presença católica ortodoxa, que é a religião católica, mas é que usa aquela cruz diferente, sabe? Ela é ortodoxa, ela é diferente, tá? Mas é um catolicismo, tá? Do mesmo jeito, tá bom? Vamos para o próximo país, a Finlândia. Eu estava ansioso para trazer a Finlândia para vocês, porque a Finlândia é literalmente o melhor país do mundo para se educar, para você viver. É o meu país favorito, a Finlândia. Enfim, o idioma não é difícil. O finlandês é um idioma que tem muitas vogais, tem poucas consoantes, o que facilita a vida, né? Enfim, a Finlândia também é chamada de República da Finlândia. Como vocês podem ver que tem uma cruz aqui, ela tem influência do cristianismo, tá? É um país que tem o cristianismo, leva em consideração. Não é um país laico, tá? É um país que a religião é importante. É uma república, tá? Que tem, acredito que é os dois, é presidente e ministro, que tem os dois, mas prevalece, acho que o ministro. E o que mais? E a capital é Helsinkia, perdão, Helsinkia. E a Finlândia possui uma das melhores educações do mundo. Ela é a primeira colocada. Inclusive, eu não sei porquê, mas os brasileiros criticam a Finlândia porque ela trabalha a criança de maneira individual e não coletiva. Só que as notas das crianças da Finlândia supera, por exemplo, a do Japão, sabe? Que são aquelas crianças que estudam o dia inteiro. A Finlândia, as crianças estudam poucas horas e supera a nota do Japão, que possui um treino bem rígido. Então, assim, eu não sei por que a crítica. Na verdade, a gente deveria seguir o exemplo da Finlândia e não ficar contra ela por ela focar no individual e não no social. Até porque o que vai resolver nossos problemas é a nossa personalidade, não o coletivo. Aí vocês
Aí vocês podem estar falando, ué, mas como assim? A personalidade do indivíduo vai influenciar? Vamos lá. Tirem isso da cabeça, vocês pais, professores, tá? Principalmente o meio acadêmico, professores. Não é o coletivo que vai fazer a educação ficar melhor. Ponto. Não é o salário dos professores mais altos que vai fazer a educação melhorar. Não. Ponto. Um professor pode ganhar um salário mínimo e fazer a educação dele ser a melhor do mundo. Ponto. É fato. Não se discute isso. Quem discute está perdendo tempo. Ponto. A relação de melhoria educacional não tem nada a ver com salário ou com sociedade. Não relacione isso. A educação da Finlândia é considerada a melhor do mundo justamente porque, na cultura dos finlandeses, eles trabalham o autoconhecimento, eles trabalham a personalidade, o individual. Significa o quê? No dia a dia, a Finlândia, diferente do Brasil, por exemplo, o Brasil é um povo quente. Por quê? Tá todo mundo ali junto, né? Todo mundo se cumprimenta, pula, abraça todo mundo, né? Na Finlândia isso não existe. Na Finlândia é cada um por si, entendeu? Não tem essa de, eu vou na rodinha de amigos. Não existe isso na Finlândia, não existe isso, tá? Até tem aquelas pessoas que socializam um pouco mais, que estão mais em grupo, mas na Finlândia a cultura é outra, certo? Não significa que a cultura está certa ou errada, mas é por causa de lá ser um país de muita neve, um país frio. Então não tem como você ficar toda hora também interagindo assim, não dá para fazer. E por que que eu estou falando que o individual se sobrepõe ao coletivo? Primeiro, direitos individuais vêm primeiro, antes do coletivo. Já começa por aí. Isso faz parte dos direitos humanos. Ponto. Não tem discussão sobre isso. É um fato e ponto. É lei. E agora eu vou falar para vocês o porquê da educação individual. Veja o Japão, é uma educação o quê? Tradicionalista, conservadora. O que que isso significa? Memorização, repetição, significa o quê? Eles treinam o dia inteiro. Pode ver que no Japão as crianças estudam 5, 6 idiomas, dependendo do lugar. No Japão, eles ficam o dia inteiro treinando. No Japão tem até os internatos, sabe? Que a criança já fica direto na escola, já dorme lá, já vive lá, o pai e a mãe só vai lá ver de vez em quando. No Japão, as crianças treinam o dia inteiro. E no caso, os adultos trabalham o dia inteiro. E eles têm uma nota muito alta de desempenho e de habilidades, tanto individuais, coletivas, quanto educacionais. Porque eles se esforçam muito. Eles trabalham muito, tanto o aspecto individual quanto coletivo. Por isso são exemplares. A Finlândia também usa dessas ideias, só que a diferença é que na Finlândia eles conseguem fazer a mesma coisa em pouco tempo. Por exemplo, assim, a criança, por exemplo, estuda 4 horas e consegue tirar uma nota tão alta quanto o Japão, que estuda o dia inteiro, por exemplo. Tá? Então, por quê? Porque é focado no autoconhecimento. Primeiro você ensina a criança a ser independente, não depender de ninguém para nada. Você ensina a criança a se conhecer. Você faz ela ser crítica e saber se ela gosta de uma coisa ou de outra. Mas a crítica é objetiva, não é tipo assim achismo. Eu vou estar numa rodinha de amigos e vamos conversar. Ou vou fazer um trabalho em grupo, vamos conversar. Não, não, objetivo. A ciência está falando que, sei lá, o pinheiro é uma planta. Isso já é uma justificativa. O pinheiro é uma planta, ponto. É um objeto de estudo. Não tem isso, para Joãozinho uma coisa, para fulano é outra. Não, esquece a pedagogia libertadora, esquece a pedagogia crítico-social, esquece essas pedagogias. Esquece isso aí. Estatisticamente falando, matematicamente falando, com cálculos, gráficos, tá? Se a gente pegar, fazer um estudo de campo, todos os países que utilizam uma pedagogia liberal, tradicional, conservadora, ou que seja liberal, um dos tipos de liberal, porque tem 3 tipos de liberal, né? São os países que possuem as notas mais altas, os alunos possuem maiores desempenhos. Os países que ficam nessa de nova pedagogia, de ficar todo mundo conversando em grupinhos de rodinhas, falando sobre situações sociais que não chegam a lugar nenhum, só critica, critica e não tem ação. Enfim, o que acontece? Nós temos esse analfabetismo gigantesco que nós temos no Brasil e em outros lugares também que usa esse modelo precário de educação, certo? Enfim,
Então, por isso estou falando, tá? A Finlândia, ela vai fazer você estudar, claro, ela vai te dar liberdade para você estudar, mas ela vai focar muito no individual. Todos os países, todas as épocas históricas que tivemos pessoas que focaram no individual, tivemos altas notas e cientistas renomeados, tá? Então, a gente tem aí Albert Einstein, ah, temos alguns filósofos. Eu posso até citar um diretor de cinema, né? Ele trabalha com dramaturgia, comédia. Vocês devem conhecer o Charlie Chaplin, ele também é homeschooling, tá? Então, todas essas pessoas têm um QI muito alto, porque elas atuam dessa forma. Tales de Mileto, que é o fundador da filosofia, né? Ele também estudou, teve um período ali, ele estudou, né? Estudou ali as questões individuais, estudou o pensamento, a filosofia. Então vocês vão ver que ele são grandes personalidades. E para fechar a análise, o raciocínio, talvez um dia eu monte uma aula para vocês de pedagogia para mostrar para vocês como funciona. Mas para fechar o raciocínio, a antropologia estuda os seres humanos no seu aspecto biológico, social, cultural, seja ele religioso, genético, certo? A gente vai estudar todo o percurso do processo do ser humano. O homeschooling, e no caso, esses ensinos que são mais tradicionais, vocês vão ver que eles são mais elevados, as crianças se desenvolvem mais, ok? A gente vai ver que tem uma melhoria. Até no aspecto social, na sociologia. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Na pedagogia liberal, as crianças, além de se desenvolverem individualmente, elas vão estar sendo formadas para a sociedade. Significa o quê? Para o mercado de trabalho. Um exemplo, o mercado de trabalho está precisando de pessoas para atuar na indústria. Mas aí, por exemplo, as crianças não querem trabalhar na indústria, não gostam. Mas, por exemplo, uma delas gosta sei lá, de medicina. E medicina é uma área que sempre tem necessidade. Então, sim, vai ser preparado para isso, entendeu? E assim por diante. É que como essa aqui é uma aula de geografia, não tem por que eu ficar falando muito sobre esses temas. Mas é assim, tá? Eu vou explicar com mais detalhes depois. Que mais? E vamos conhecer um pouco da Finlândia. A Finlândia é um excelente país, né? Helsínquia. E vamos lá. A Finlândia que vocês estão vendo aí é um país de muita neve, tá? É um país que tem a religião oficial luterana, ou seja, é um cristianismo, tá? É um tipo de religião evangélica, tá? Vocês podem ver pela bandeira, que fica mais fácil, tá? Tem muita neve, é um país muito frio mesmo. Em relação ao homeschooling, ele é totalmente livre, tá? Você faz do jeito que você quiser, como você quiser, da maneira que você quiser. A educação lá é super livre. Lá tem todos os tipos de educação, tem educação à distância, tem homeschooling, tem aquela que é mista, tem a semipresencial, tem a flex, tem os modelos que eu falei, uma pedagogia tradicional, tem modelo Waldorf, tem Montessori, tem vários tipos de pedagogia, tá? Tem vários modelos. Então ali é totalmente livre, né? E o Brasil deveria seguir o exemplo, né? Porque parece que o Brasil segue uma tendência ao contrário, né? Em vez do Brasil seguir os exemplos dos países bons, ele quer seguir ao contrário, né? Eu não sei o que passa na cabeça dos professores, deve ter vento, né? Não sei. Porque segue ao contrário. Em vez de seguir os países que são ricos, não, faz ao contrário, quer seguir os que não são. Enfim, não faz sentido. Enfim, mas é isso que eu tinha para falar da Finlândia. Vamos continuar. Nós temos aqui a Albânia, tá? Ele não faz parte da família urálica, nem celta, tá? Ele é um outro grupo. Na Albânia temos a República da Albânia. A sua capital é a capital chamada Tirana, tá? Ela fica bem ali próximo da Grécia, tá? Fica na parte mais sul da Europa ali, tá? É um país, assim, que eu posso falar para vocês, que tem sua cultura local própria, né? Tem os seus costumes, tudo. Mas o que importa para nós aqui, além de saber a bandeira e a capital, é saber, no caso, o homeschooling, né? Como que é o homeschooling lá? Se tem homeschooling ou não? Vamos falar agora. Bom, na Albânia, a capital vocês estão vendo agora na imagem. A Albânia, pessoal, o homeschooling é liberado sim, é legalizado sim,
né? Só que lá o Ministério da Educação do país é quem regula e supervisiona. Significa que você pode praticar o homeschooling, mas vai ter que ter acompanhamento, tem que ter uma supervisão. Então vão ter pessoas conferindo se você está dando provas, se você está ensinando a matéria do país, né? A geografia do país, a história, as disciplinas, as leis. Então, sim, existe sim o homeschooling na Albânia, mas na Albânia é regulamentado e supervisionado. Então, você só pode praticar se tiver alguém acompanhando. Então, vai ter ou um professor ou um assistente social, geralmente é um assistente social, mas pode ser professor também, que vai estar indo lá acompanhar você, tá? Não é todo dia, claro, mas ele vai estar acompanhando você com uma frequência ali, né? Então, ele vai estar vendo se você está fazendo as coisas certas ali, tá? Mas é isso, vocês podem praticar o homeschooling nesse país, tá? Lembrando que se for para esse país, vocês vão ter que saber o idioma local, a geografia local, a história local, as leis e assim por diante para ensinar a matéria, tá? Então é a matéria de lá. Cada país tem matérias diferentes, tá? Não cheguem lá ensinando coisa do Brasil que não vai rolar, não vai dar certo. Vocês têm que chegar lá e ensinar o conteúdo da Albânia, beleza? E é isso aí. Vamos para o próximo. Temos a Armênia, Armênia ou República Parlamentar da Armênia. Como é parlamentar, tenham isso em mente, geralmente quando for parlamentar vai ter ministro, tá? É muito difícil não ter ministro. O ministro ele assume o papel como se fosse um presidente, tá? E no caso a capital é Erevan, tá? É um país que fica na Europa também. Bom, o que eu tenho para falar para vocês da Armênia? Eu tenho, sobre o homeschooling, vamos lá. Existe o homeschooling na Armênia, que é esse país que vocês estão vendo. Só que geralmente na Armênia é digital, tá? Então é um homeschooling feito de maneira digital. Eles vão pedir para vocês se inscreverem numa escola, em alguns casos, tá? Eu não sei dizer se é obrigatório estar inscrito numa escola para praticar o homeschooling, não sei dizer, mas eles vão usar um modelo digital. Então vocês vão ter aulas digitais, né? EAD. Não tem necessidade de estar lá presencialmente, é EAD, tudo à distância, mas a gente sabe que EAD não é homeschooling, tá? Mas geralmente quem adapta o homeschooling acaba usando o EAD também. Lá vocês podem usar escolas estrangeiras para praticar o homeschooling também, tá? Que existem escolas de outros países que dão homeschooling, como a Bridgeway Academy, High School, temos a Open Learning, temos umas outras aí, vocês podem usar também para fazer, tá? A Armênia é um país que culturalmente ele está ingressado na Europa, porém fisicamente alguns geógrafos o consideram da Ásia, tá? Pois ele está na divisa ali entre a Europa e a Ásia, ele está bem no meio, bem na divisa, tá? Então como uma parte da Armênia está na Europa e outra parte está na Ásia, então o pessoal fica nessa dúvida, será que ele é europeu ou será que é asiático? Aí, no caso, a gente coloca que é europeu, mas geograficamente ele estaria na Ásia, tá? Mas é europeu, tá? E é isso, é porque ele fica bem na divisa. E o homeschooling é só dessa forma, geralmente é digital, tá? Mas até aí, tranquilo, tá? E é só que eu tenho para falar da Armênia. E agora vamos para Malta, ou República de Malta. Bom, Malta é esta bandeira que vocês estão vendo, a sua capital é Valetta, é um país ilha, tá? Fica na Europa também. Até um tempo atrás, esse país, né, teve uma influência, né, de outros povos europeus, mas também teve influência de povos árabes, tá? De origem semita, tá? Inclusive, essa população que vive em Malta, por mais que esteja na Europa, tem uma descendência semita. O que que é semita? São os árabes, são os hebreus, né? Os aramaicos, são essas pessoas, esses povos do deserto, tá? Que vivem ali no Oriente Médio, né? No Médio Oriente, tá? Mas o que nos interessa aqui é saber, né? A capital, a bandeira e o homeschooling. Vamos ver então o homeschooling neste país. Vamos lá. Em Malta, que é esse país que você... É um país europeu, é uma ilha, fica bem no meio do mar Mediterrâneo ali, bem no... Mas é um país de origem semita, ou seja, semita é tudo que for árabe, hebraico, esses povos aí do Oriente Médio. Então vocês vão ver algumas características que lembram um pouco a Itália, mas vai ter características que lembram um pouco
os povos do Oriente Médio, por ser semita, é um povo semita que vive na Europa. Ah, por causa dessa pandemia, a informação que eu tenho sobre o homeschooling é que o homeschooling em Malta foi aprovado, tá? Então, vocês vão encontrar famílias em Malta que praticam homeschooling, tá? Mas é muito novo, então homeschooling em Malta eu nem tenho muita informação para passar. Mas esse país que fala a língua maltês, que é de origem semita, né? Então vocês imaginam que o idioma de lá é parecido com o árabe e o hebraico, tá? Tenha isso em mente, não pense que é europeu, o idioma de lá é parecido com o árabe e hebraico. E lá tem o homeschooling, tá? Mas eu não sei nada além disso, tá? Eu não sei como funciona em Malta, pois é recente, tá bom? Bom, voltando para as nações celtas, para os povos celtas, druidas, temos a Escócia. Por que que eu deixei por último? Porque a partir daqui é meio polêmico, é meio complicado, tá? Então eu deixei por último para ser mais fácil. Ah, a Escócia é essa bandeira que vocês estão vendo aqui, azul com essa cruz branca. É uma cruz, tá? Não é um X, isso aqui é uma cruz, tá? Ah, ela é uma nação do Reino Unido. Por quê? Essa bandeira que vocês estão vendo aqui não é a bandeira da Inglaterra, é a bandeira do Reino Unido. O Reino Unido, vamos pensar assim, é um aglomerado de 4 países. Então, são 4 países que aceitam ter o seu país sendo controlado por uma liderança só. São 4 países, cada país tem a sua capital. Não são estados, são países. E aí eles vão usar a mesma moeda, no caso, Libra, tá? E que é mais cara que o euro, tá? E aí, no caso, como a Inglaterra é a potência, é o país mais forte, né, do Reino Unido, então cabeu a Inglaterra comandar os demais países. Então, no caso, temos o ministro, é o ministro John Boris Johnson, né, de Peffel, e temos a Rainha Elizabeth. Então, no caso, temos uma monarquia e temos, além da monarquia, temos essas nações que estão dentro do Reino Unido. Então, a Inglaterra é a que comanda e as demais nações ficam codependentes da Inglaterra e acabam adotando a mesma moeda e fazendo acordos comerciais, tá? Mas são países diferentes. A capital da Escócia é Edimburgo. E a Escócia é um povo celta, diferente dos ingleses, que é um povo germânico, tá? E eu também tenho que falar algumas coisas. As leis mudam dentro desses países. Por exemplo, a lei que está na Inglaterra é diferente da lei que está na Escócia, tá? Então, por serem nações diferentes, ok? Vamos falar do homeschooling na Escócia. A cidade de Edimburgo. Na Escócia existe o homeschooling também, mas como eu falei, as leis da Escócia são diferentes da Inglaterra, algumas leis, tá? Como eu falei, a Escócia não é um estado, é uma nação, é um país que está dentro do Reino Unido. Só que ela é comandada por outra nação, que no caso é a Inglaterra. Então veja, a Escócia é um dos piores lugares para vocês morarem, tá? Se vocês que são homeschooling quiserem ir para a Escócia, eu não recomendo, tá? A Escócia, por mais que tenha o homeschooling, os professores eles têm um direito acima da família e dos pais. Então significa que, se vamos supor que vocês têm algum filho que queira mudar de gênero, por exemplo, o seu filho é homem e queira virar mulher. Na Escócia, quem autoriza é o professor, não é você, pai e mãe, entendeu? Por isso que eu falo que a Escócia é um lugar horrível, entendeu? A outra coisa, quem decide o que vai ensinar para os filhos são os professores, não são os pais, no caso da Escócia. Então, por isso eu estou falando para vocês ignorarem um pouco a Escócia. Esquece a Escócia. Por mais que lá tenha homeschooling, lá quem manda é os professores, literalmente. Eles, inclusive, até tomam decisões judiciais, tá? A família não significa nada na Escócia, tá? Esquece, a família na Escócia não significa nada, tá? Beleza. Então, não recomendo ir para lá, a menos que seja fazer um turismo, aí tudo bem. Mas viver lá não recomendo. Se for viver no Reino Unido, viva na Inglaterra, que lá você toma conta da sua família, diferente da Escócia, tá? Inclusive, essa lei gerou muita revolta em algumas famílias da Escócia, tá? E o que mais que eu ia falar sobre a Escócia? Antes de entrarmos nesse país aqui, mais uma coisa na Escócia. Na Escócia, como são os professores que escolhem o que vão ensinar, então assim,
Lá aulas de, né, educação sexual, existe até mesmo conteúdo que eu não posso citar aqui, tá? Porque temos crianças vendo a aula, mas vocês devem estar ligados no que eu estou falando. Só associar educação social para você, educação sexual para vocês saberem o que eu estou falando. Lá tem uso de drogas, tá? E é para pior, tá? É para, né? Então eu não recomendo vocês irem para a Escócia, tá? Por mais que lá tenha homeschooling, não recomendo. Porque se o professor não gostar de você, ele vai falar pra você que o filho dele acabou, você perde o direito e não tem o que recorrer, já era, entendeu? É simples assim. No país de Gales, que é esse aqui que também é uma das nações que constituem o Reino Unido, também usa Libra, todos os países que estão no Reino Unido usam Libra. E no país de Gales, a capital é Cardiff, e vamos falar um pouquinho do homeschooling lá. Nesse país, ele tem um aspecto mais medieval, vocês podem já pela arquitetura, tá? Os povos celtas têm uma presença medieval muito marcante, a Idade Média ficou muito marcada. Tem o homeschooling tranquilo no país de Gales, ele é bem mais tranquilo, tá? Dos países celtas, assim, no homeschooling. Só que a educação lá é diferente. Lá as crianças começam a estudar com 3 anos de idade, é com 3, tá? E lá eles podem exigir dos pais o seguinte, dependendo da região da cidade que vocês estão, eles podem exigir que você ensine tudo em inglês ou na língua deles, que é a língua galês, né? Gaulesa. Então, vocês têm que ficar atento a isso, tá? Mas é mais tranquilo. O país de Gales é bem mais tranquilo. Porque ele tenta se basear mais na Inglaterra, então ele é mais tranquilo, tá? Bom, e temos esse país aqui, a Irlanda do Norte, tá? Sim, existem duas Irlandas. Existe a Irlanda que é só Irlanda, e tem a Irlanda do Norte, que é essa aqui, que é essa bandeira aqui, tá? Ela é uma nação constituinte do Reino Unido. Ok. Ela também é bem tranquila, ela se baseia no modelo tanto da Inglaterra quanto da outra Irlanda, então o homeschooling é bem tranquilo lá, tá? A capital é Belfast, não sei se é assim que pronuncia, tá? Belfast, tá? Acredito que é. Vamos lá. A Irlanda do Norte é um pequeno país, tá? Também de origem celta. É bem mais tecnológico, mais avançado, mais desenvolvido, né? Não preciso nem entrar em detalhe. Lá a educação é gratuita, tá? Você não precisa gastar com a educação. E você pode optar se você quer uma educação tradicional ou em casa, homeschooling. Você pode optar, tá? Geralmente quem pratica homeschooling, a educação tende a ou conservadorismo ou liberalismo. Os dois modelos são modelos tradicionais. A educação na Irlanda do Norte também é tradicional, tá? Ela não segue, por exemplo, o progressismo, tá? Talvez um lugar ou outro, uma situação ou outra seja, mas em geral é tradicional. Então, tanto a escola é boa quanto o homeschooling lá é bom, os dois. Então, você pode ficar à vontade para escolher, tá? Acho que é só a partir do ensino secundário, né? A partir que aí já tem as particulares, já tem um custo, né? Mas é bem tranquila a Irlanda do Norte, tá? Recomendo. Vamos para a Estônia, né? Que eu queria falar com vocês. A Estônia fica lá próximo da Rússia, da Finlândia, lá em cima no mapa. Ela é chamada de República da Estônia. A sua capital é Tallinn, tá? Que mais que eu posso falar desse país para vocês? Eu acho que desse país não tem muito o que eu falar. Eu vou direto pro vídeo, né? Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que em geografia, na verdade, existem poucos continentes, tá? Nós temos o continente americano, que engloba a América do Norte, a América Central, o Caribe e a América do Sul. E nós temos o continente Eurafrásia, que é a Europa, Ásia, África, isso contando o Oriente Médio. Temos o Antártico, né? Onde fica, só tem gelo, certo? Na verdade, nós temos poucos continentes, tá? E a Oceania. Então, assim, em geral, a gente teria 4 continentes, tá? A Europa, na verdade, não é um continente. A gente aprende que é, mas na verdade é um subcontinente, tá? É porque eles dividiram assim para ficar mais fácil o estudo. A Europa, eles têm as mesmas características culturais. Então, ou seja, o que divide a Europa da Ásia é só uma montanha, é uma cadeia de montanhas, é só isso.
tá? Mas na verdade a Europa pertence também à Ásia, está conectada com o Oriente Médio e à África, tá? Então, Eurafrásia, tá? O continente é Eurafrásia, mas a gente fala Europa. Na verdade, a Europa é um subcontinente, porque para ser continente tem que ser cercado de água pelos quatro lados, tá? Em relação à Estônia, o que eu posso falar para vocês? Um país muito bonito, interessante. Também tem a presença da Igreja Católica Ortodoxa, tá? É um país que fica próximo da Rússia e da Finlândia e lá tem um homeschooling. Então lá você pode escolher se você quer praticar uma educação na escola mesmo ou se você quiser fazer em casa. Homeschooling ali é tranquilo, você pode fazer mais tranquilamente, tá? É um país frio, tá? Pode não parecer, mas é um país bem frio também. É bem tranquilo, tá? Não tem segredo. É um país que você pode ir, pode praticar homeschooling, tá? Então fica tranquilo se caso você queira ir para a Estônia. Bom, agora vamos fazer algumas comparações, ver as diferenças para vocês não confundirem. Porque nós estamos vendo a União Europeia e tem o Reino Unido, tá? São coisas distintas, são coisas diferentes. A União Europeia, que tem aquela bandeira azul cheia de estrelas que vimos no começo da aula, ela usa o euro como moeda, tá? Ela usa o euro. Nela temos, através do Parlamento Europeu, a proibição do comunismo. Então, alguns países já proibiram de cara, outros ainda estão se adaptando para proibir, porque eles têm que seguir a mesma lei, tá? Eles devem seguir as mesmas leis. Então, se um país proibiu, todos têm que proibir, tá? Então, eles estão ainda proibindo. O país que comanda a União Europeia é a Alemanha e é um bloco econômico. Tem 27 países membros, porque a Inglaterra saiu, tá? A Inglaterra fazia parte, eram 28. Como ela saiu, eram 27. O Reino Unido é um aglomerado de países que formam um reino. Eles assinaram acordos econômicos, documentos para eles ficarem juntos e se ajudarem, cooperação. Eles usam a Libra como moeda, que é mais cara que o euro. A sua política é capitalista e monárquica. No entanto, lá não tem proibição do comunismo, tá? Eles são capitalistas, mas lá não proíbe o comunismo. As leis lá variam, por exemplo, na Escócia é diferente da Inglaterra, no País de Gales é diferente também, na Irlanda é diferente, e assim por diante, tá? Quem comanda o Reino Unido é a Inglaterra, é o país líder, e o Reino Unido não é um bloco econômico, e é composto de 4 países membros. Ah, essas são as bandeiras, tá? Ó, essa é a bandeira da União Europeia e essa é a bandeira do Reino Unido. Não é a da Inglaterra, essa aqui é o Reino Unido. Pode ver que na bandeira temos a bandeira da Inglaterra, ao fundo temos a bandeira da Escócia, né? Deveria ter outras bandeiras aqui, só tem da Inglaterra e da Escócia, mas deveriam ter outras. E eis aqui os membros da União Europeia. Estão aqui o nome dos países que pertencem à União Europeia. Vamos apenas desconsiderar o Reino Unido, pois não faz parte da União Europeia mais, tá? Então vejam, desconsiderem apenas o Reino Unido porque essa imagem está desatualizada. O Reino Unido não faz mais parte. O resto, ó, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Holanda, né, que é chamado de Países Baixos, Áustria, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, Suécia, todos eles fazem parte da União Europeia, tá? O Reino Unido, vamos lá. O Reino Unido, quem faz parte são 4 países. Inglaterra, temos a Escócia, temos o País de Gales e a Irlanda do Norte, ok? Assim podemos encerrar nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês e eu precisei mostrar para vocês compararem, tá? O Reino Unido não é um país, é um conjunto de países, tá? Ok? Mas não é um bloco econômico. Um bloco econômico, no caso, é a União Europeia, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vamos ficar por aqui. É isso aí. Valeu. Falou!